Hoje vamos falar de tentação. Ora, é algo que no dia a dia nos calha a todos e que muitas vezes desorganiza e perturba a nossa vida. Por isso, hoje vamos desconstruir o que é a tentação para nós sabermos quais são as consequências e como devemos lidar com. Não é? Por isso, vamos definir primeiro o que é tentação. Por isso, tentação é algo que nos atrai. Por isso nós ficamos focados naquela situação, mas que contradiz tudo o que nós aprendemos, fomos educados, as normas sociais, as condutas aceitáveis, tudo aquilo que é proibido. Por isso, a tentação é algo proibido. Por isso é que a tentação é vista de forma diferente por todas as pessoas, porque todos nós fomos educados de maneiras diferentes. Por isso, a educação é algo negativo. Mas a nossa educação, desde crianças, é feita pela positiva. Por isso, na prática, nós já vamos aqui em contramão. Não é? A educação é feita para sermos bons, para pedirmos desculpa, para aceitarmos, para sermos bonzinhos. E depois há aqui a tentação, que é o contrário disto tudo. Não é? A tentação está muito indexada à religião, não é? Ao pecado. Isto também potencia. Por isso, o que é necessário aqui é nós sabermos o que é. Por isso, vamos primeiro saber que a tentação é um estímulo. Por isso, é algo que nos estimula. Como é que nos pode chegar essa tentação? Pode chegar pelos todos os nossos sentidos. Auditivos, visuais, olfativos, pelo tato, pelo nosso sabor, não é? Músicas que são feitas para nos tentar. Os supermercados têm marketing com cheiros já no ar para nós ficarmos tentados em comprar determinado produto. O visual, então, é milhões de coisas, não é? O marketing é todo assente na nossa atração visual. Mas depois também pode chegar, por exemplo, por um estímulo cognitivo. Nós podemos estar a ler algo e ficarmos estimulados e temos uma tentação. Pode ser por um estímulo emocional, não é? Por exemplo, as pessoas aceitarem algo que nós não podemos fazer é uma tentação. Não é? As pessoas rejeitarem-nos é uma tentação. E muitas pessoas que estão a ver este vídeo sabem que a rejeição é uma grande tentação. Quanto mais nos rejeitam, mais nós focamos ali para provarmos, né, que as pessoas estão enganadas na rejeição. A provocação, né? Quem nos provoca, seja qual for a maneira, é um estímulo. Ou a sugestão. Às vezes basta a pessoa sugerir algo que não nos é dirigido, está a sugerir, por exemplo, para um grupo, mas nós, pela nossa educação, aquilo estimulou-nos. Né? Depois podemos ter estímulo por toda a publicidade. Aliás, a publicidade é construída para nos estimular. Né? Por isso, ter o que os outros todos têm, o grupo. Né? E as redes sociais, que é uma ferramenta que foi feita para nós estarmos atraídos, aliás, hipnotizados, que as redes sociais cada vez mais é o que torna imbecis as pessoas. Não é? Mas nós, neste momento, estamos a sentir, mas daqui a 40 anos ou 50 anos isto está provado, não é? Que as pessoas pensam o que a rede pensa. Por isso, o que é aqui necessário é nós sabermos lidar com a tentação. Por isso, temos que ver primeiro o que é que a tentação, se contradiz algo, o que é que contradiz. Não é? Olha, primeiro contradiz as convenções sociais. Nós vivemos em sociedade, há convenções e nós temos que as cumprir. Se não as cumprirmos, é uma tentação às vezes não as cumprimos, depois temos as consequências. Mas isto tem a ver com a educação. Depois é as normas. Né? As normas que todos nós aceitamos. Né? Nós aceitamos a norma de andarmos vestidos na rua. Pronto. Em África isso não é a norma. Não é? São normas aceitas por vivermos em sociedade. Vivemos com o outro. Contradiz as proibições. Há proibições aceitas pela sociedade que nós contradizemos. Não é? Por exemplo, olha, o excesso de velocidade é uma delas. É proibido andar a mais 120 na autoestrada e nós, a tentação é andar o mais rápido possível. Depois as restrições. Né? Por exemplo, agora em termos de pandemia, o que nós mais vemos são pessoas com a tentação
efetivada de contradizer as autoridades e as direções da Direção-Geral de Saúde. Não se pode ir para a rua, vamos para a rua. Não se pode ir para as praias, vamos para as praias. E depois existem também contradizer as ações saudáveis. Não é? Por exemplo, devemos ter um bom sono. Nós contradizemos, temos sempre a tentação de estarmos nas redes sociais, nas televisões à noite. Ter um bom peso. Nós comemos porcarias e fast foods e comidas que não nos fazem bem. E tudo aquilo que todos fazem, mas que nós temos a tentação para continuar. Porque a tentação também é feita por comparação, não é? Aqui vê-se muito nas educações rígidas. Se as crianças forem educadas muito rigidamente, vão ter mais tentações do que as outras crianças. O problema é que depois elas, quando começam a socializar, vão para a escola, o pai e a mãe não deixam fazer aquilo. E explicaram, não podem fazer por isto, por isto, por isto. Mas vêm os outros meninos a fazer e a não terem nenhuma consequência negativa. Ora, aí está a tentação. Por isso, os papás e mamães, quando educam hoje em dia os meninos e as meninas com educações muito rígidas, esquecem-se que lá fora, quando eles começarem a socializar, não há rigidez absolutamente nenhuma. Por isso, o que estão a dizer nos primeiros 6, 7 anos de vida não serve para nada quando eles forem a socializar. Por isso, as educações têm que ser feitas de forma às crianças se adaptarem facilmente ao contexto social. Porque depois temos papás e mamães nos escritórios aqui dos especialistas, dos psicólogos, a dizer: não percebo, os meus filhos em casa fazem tudo, mas depois na rua fazem tudo ao contrário. Parece que me estão a desafiar. Ora, as crianças não estão a desafiar os pais. Estão, mas é fazer o que os outros meninos fazem. Não é? Por isso, quando um menino não pode fazer e 10 meninos fazem, o menino vai para casa e não faz. Eles não estão a desafiar o pai e a mãe. Eles estão a fazer a mesma coisa das outras crianças. Mas isto é difícil nós explicarmos muitas vezes aos pais. O que é necessário aqui é nós vermos que a tentação pode ser cultural, não é? Nós temos muitas vezes aqui educações mais rígidas, menos rígidas, e daí depois se forma o cidadão. O votar ou não votar, Portugal já se conhece qual é o resultado, né? 60% ou 70% das pessoas ficam em casa. O atirar lixo para a rua ou não, também já conhecemos o que é que se faz. O maltratar animais, crianças, idosos ou adultos, também já sabemos. Por isso, tudo o que é proibido ou não aceito pelas normas, há sempre a tentação de ser quebrado. Nós passamos a vida inteira, desde crianças até nos irmos, a sermos tentados a fazer coisas que nós não podemos fazer, não nos aconselham a fazer, dizem-nos para não nos fazer, mas nós queremos fazer. Não é? Aqui, por isso é que a ajuda especializada é importante. Não é? Enquanto nós somos crianças e adolescentes, estamos sob a alçada dos pais e temos, claro, que ter os nossos deveres e direitos. Não é? Quando somos adultos, depois podemos nos reconstruir. Nós recebemos uma educação e podemos mudar essa educação. Se tivermos autoconhecimento de nós, não é? Porque muita gente muda pelos outros, não é? É influenciado pelos outros, não é? Esse tipo de mudança que é necessário. O que é necessário quando a pessoa é adulta, sabe que o que aprendeu cria-lhes demasiadas tentações e, por isso, então, é melhor deixar de agir com o que aprendeu. Muda. Não é? Aqui a ajuda especializada é necessária para termos estas noções. Por isso, pode ser uma tentação educacional, as tais educações rígidas ou de sobreproteção, os pais não deixarem as crianças fazerem tentativa e erro, por isso não fazem tentativa e erro, os outros meninos fazem, por isso eles têm menos ferramentas para combater depois no contexto da socialização. Por isso depois vão fazer. Isso não é uma tentação, é uma imitação. A tentação pode ser religiosa, o tal pecado, não é? Ou pode ser a tentação das próprias pessoas, porque todos nós temos as nossas necessidades. As públicas, eu gosto disto, é o meu sabor preferido é aquele, a minha cor é aquela, eu quero aquele tipo de pessoa, estas são as públicas. E temos as privadas, as que nós não confessamos a ninguém, mas que são necessárias para nós sermos felizes. Ora, estas são grandes tentações. Como nós não dizemos a ninguém, elas formam-se escondidas e transformam-se muitas vezes em tabus. E é isto que as pessoas têm que perceber. Quando nós temos
tentações que são tabus e escondidos e as partilhamos com alguém, esse alguém tem o poder, né? Tem poder sobre nós, porque sabe um tabu e sabe uma coisa que nós escondemos. É aqui que se perde o poder, se nós não escolhemos bem as pessoas. Isto as pessoas não percebem. Por amor, né? Por paixão, entregam logo os trunfos todos às pessoas, né? E aqui pode ser uma relação amorosa aos homens, não é? Dão o poder aos homens, mas também pode ser às mulheres, não é? Eu costumo dizer que pior que um homem para uma mulher, muitas vezes são as amigas das mulheres, não é? Porque, ora, aqui está, todas elas foram educadas de maneiras diferentes. E se houver hoje em dia uma valente que decida, uma mulher, que decida autoconhecer-se, ter confiança necessária para ser feliz, isso vai destabilizar todas as mulheres amigas que estão à volta. Porque elas gostariam de ter essa coragem, gostariam de viver o que essa pessoa está a viver, ter essas aventuras, mas não podem, porque cada um tem as suas necessidades e depois as suas vidas, não é? Por isso é que eu digo, muitas vezes, estas situações têm que ser vividas em determinados contextos e com as pessoas certas, não é? Porque tudo o resto, as tentações só dão depois más consequências, não é? Por isso, as tentações pessoais das pessoas, aquelas que nós, inconfessáveis, têm que ter muita atenção com quem vocês as partilham. Ora, que danos é que podem acontecer por nós cedermos às tentações, não é? É uma tentação, por isso é proibido, mas nós cedemos. Que danos é que pode acontecer? Olha, muita culpa, não é? Porque isto envolve a educação, está cá enraizado em nós, não é? Depois, a culpa gera várias consequências, não é? Pode ser a tristeza, as inseguranças, pode ir a autoestima, pode dar fobias, medos, depressões. Isto é algo que pode acontecer se nós não anteciparmos as consequências, porque todas as tentações têm consequências. Isto é importante reter. Todas as tentações têm consequências. De nada serve nós cedermos a uma tentação e sermos felizes 5 minutos se nós não anteciparmos que a consequência dessa tentação é uma vida inteira. Não é? Aqui também temos depois a parte emocional, não é? Que é onde as consequências têm mais impacto. Isto também tem a construção da nossa pessoa, não é? Nós somos construídos de determinada maneira, cedemos a determinadas tentações, temos que ser outra pessoa, não é? Para mantermos, não é? Ou então é uma tentação única, isso é um pecado, é uma culpa, é algo que nós compartimentamos e fica lá. Foi uma experiência e agora é uma memória, não é? E temos que ter atenção de que as pessoas, quando cedem a tentações, não é? Imaginem, eu desejo algo, não é? Proibido, porque uma tentação é algo proibido, não é? Cedo à tentação, eu vou ficar uma pessoa inapta no contexto da tentação, porque eu nunca estive lá, por isso é que é proibido, não é? Por isso, muitas tentações, nós, por exemplo, as mulheres têm muitas tentações e muitas fantasias com homens, ou outras mulheres, não é? Imaginem que é uma dessas tentações, não é? A pessoa cede a essa tentação, seja com um homem ou com uma mulher, não é? Uma experiência, mas quando está na experiência, ela é uma inapta, porque ela nunca teve nessa experiência, só a idealizou, desejou, fantasiou, não está preparada para ela. Por isso é que eu digo, temos de ter muito cuidado com as consequências e com o poder. Porque a maior parte, e agora tudo isto é único porque nós somos pessoas, cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas nós somos grupos, não é? Vou-vos dar aqui um exemplo de como existem tentações que são comuns a grupos, não é? As 50 Sombras de Grey, o filme quando foi lançado, aquilo é um filme de porno soft, não é? É uma tentação, é algo proibido, não é? As pessoas, as mamãs, levavam as filhas adolescentes a verem aquele filme, não é? Porque ficavam com a noção de que o poder, ora aí está, aquele filme está tão bem feito que o romance tornou visível que o poder era da mulher, não é? Mas esqueçam lá isso, não é? Aquela situação, na vida real, o poder é do homem. Aliás, todas estas tentações proíbas, a maior parte delas vêm já escritas por homens, não é?
Poucas são as situações, as leis, as normas, as condutas que são escritas por mulheres. Por isso, o poder está sempre no lado do homem. A mulher, nas 50 Tentações de Grey, era dominada, era uma submissa, mas o romance levou a que as mulheres saíssem de lá a dizer não, no fim foi ela que venceu, foi ela que o conquistou. Ora, isto é daquelas situações de que, quando nós cedemos a tentações, nós depois ficamos no contexto, a realidade da tentação, e nós não sabemos agir, não sabemos o que pensar, o que fazer. Ora, quando eu não sei o que ajo, não sei o que faço, não tenho confiança naquilo que tenho que fazer, estou dominado. O poder está do outro lado, não é? Ora, basta ver que quem tinha o chicote era o homem, não era a mulher, não é? Por isso, temos que ter muita atenção a isto e pensar, sermos adultos, deixarmos de lado as nossas crianças interiores, e as mulheres usam muito a criança interior para estas fantasias e estas idealizações. A realidade não tem nada a ver com isso. Se vocês virem um homem lindo, rico e que vos tente, vocês, se cederem à tentação, esqueçam lá, vocês vão para lá para ser dominadas, não vão lá dominar coisa nenhuma, não é? Isto é importante as mulheres terem essa noção, não é? Porque é a diferença entre a idealização e a realidade, não é? Por isso, muitas vezes, e quando as pessoas pedem ajudas no meu gabinete, no consultório, eu digo-vos, tenham atenção às tentações, porque muitas vezes é bom nós não cedermos a tentações que nos vão trazer más consequências. Porque pessoas, por exemplo, que são inseguras, se cederem a determinadas tentações, no momento, ok, realizam a tentação, é bom, é feliz, mas o pós-tentação, as pessoas voltam a ser outra vez a pessoa que eram antes, inseguras. Que impacto é que isso vai ter naquela pessoa? Ora, aí depois não sabem gerir as culpas. Não é? Isto é importante para vocês se organizarem, não é? Porque tentações pensadas e que nós nos preparamos para elas são deliciosas, não é? Mas preparamos-nos para elas. Isto é importante. Somos racionais, tiramos de lado o lado emocional. Por isso, o que é necessário aqui é também nós vermos que tentações é que existem. As mais comuns, não é? Olha, vou por aquelas que trazem mais pessoas ao meu gabinete, não é? Tentações pessoais, não é? Há pessoas que têm determinadas necessidades, as tais que são confidenciais, são delas, não é? E isso impacta muito e perturba o seu dia-a-dia, as suas relações, os seus filhos, com as suas mães, com os seus pais, porque são situações proibidas, não é? Que elas querem realizar, ou estão a realizá-las, ou já as realizaram. Porque as pessoas podem vir aqui nestes 3 pontos, não é? Sr. Doutor, eu quero realizar, quero ver como é que eu posso fazê-la de forma mais segura e mais feliz. Ou então, Sr. Doutor, eu estou a realizar isto e que o que eu pensava não é o que é e agora que eu vou fazer, ou já realizaram. Doutor, eu tive esta tentação, cedi e agora tenho estas consequências. Como é que eu hei de fazer? Nestes 3 pontos que a pessoa pode estar, não é? Pois são as tentações pessoais. Cada um de nós tem as suas, não é? Quem está a ver estes vídeos sabe que há tentações e que jamais confidenciava alguém. Pode fazê-las, mas não vai dizer às pessoas que as fez ou que deixou de as fazer. Depois existem aqui também, as mais comuns são as de género. A mulher tem muito mais tentações que os homens, não é? É ao contrário. Porquê? Porque elas já foram emancipadas há pouco tempo. Durante muitos anos, historicamente, elas eram proibidas de fazer mais coisas do que os homens. Por isso agora têm mais tentações. Não é? Não só tentações com o outro, mas com elas próprias. Não é? Neste momento as mulheres podem se vestir como querem, pintar como querem, andar como querem, pensar como querem, viver como querem. Há 50 anos atrás, ou há 100 anos atrás, não era possível. Não é? Por isso aqui também tem a parte da proibição ao género. Depois, o próprio grupo educacional, não é? Se eu pertenço a um grupo que tive determinada educação, determinada religião, há certas coisas que esperam de nós, não é? Por exemplo, durante muito tempo e muitos anos, até mesmo na nossa experiência de colónias, não é? Brancos a casarem com pretos ou pretas com brancos, foi durante muito tempo reprovável pela sociedade portuguesa, tal ponto de que nós ainda hoje mentimos, não é? Dizendo que a sociedade portuguesa não é racista, não é? Mas que não é verdade, porque
quando os retornados com a guerra voltaram das nossas colónias, eles souberam muito bem o que é o racismo português. Ainda hoje o vivem, não é? Por isso, entre o politicamente correto, o que nos dizem para nós dizemos e o que nós sentimos, é diferente, não é? Isto é importante nós sabermos, porque nós somos grupos de pessoas, nós estamos em determinados grupos. Por isso, não podemos fazer o que queremos, porque podemos ter a reprovação do grupo. Depois temos as fantasias. Cada um de nós tem as suas fantasias, não é? As fantasias são originadas por falta de experiência. As pessoas não viveram nada daquilo, agora querem viver. Por isso, o que é necessário é nós termos aqui como evitar. Olha, o autocontrole é a melhor situação que a maior parte das pessoas tem pela proibição da consequência. A maior parte das pessoas não cedem às tentações por causa das consequências, porque cedem às pessoas, olha, não há consequência para fazer, ia toda a gente fazer o que queria, não é? Por isso, a consequência é sempre o medo, mas nós temos de ter o autocontrole de não cedermos a algumas. Por isso, 2 dos truques melhores para não ceder é afastarmos, por isso sairmos do contexto da tentação, por isso retirarmos todos os nossos sentidos do contexto, afastarmos, isso é um autocontrole, ou o tempo, não é? Quantos nós não amámos e não tivemos amor por alguém que era proibido, não é? E só o tempo é que nos retira essa tentação, o tempo cronológico. Depois temos de ter confiança em nós e nas nossas capacidades, não é? Porque isto hoje em dia, as mulheres, por exemplo, terem fantasias sexuais, determinadas fantasias sexuais, olha-se para o perfil da pessoa e ela não consegue realizar aquelas fantasias, estando lá. A não ser sendo submissa. Não é? Isso aí não precisam ter nenhuma capacidade, nenhuma confiança. Vão lá e o homem ou a mulher fazem o que quer de vocês, não é? Eu falo sempre no sentido de vocês realizarem as tentações estando no controle. Aí é preciso confiança nas vossas capacidades, no saber fazer e no gostar de fazer, porque também há muita gente que cede a algumas tentações que depois são mal feitas, com pessoas que se calhar foram idealizadas e não são a realidade. É necessário nós vermos, e agora vamos ao que interessa, que é o que se espreme deste vídeo, não é? As vossas tentações têm consequências. Analisem-nas, não é? Eu, como especialista, não posso dizer à pessoa faça ou não faça, não é? Tenho que lhes mostrar, se fizer estas são as consequências, se não fizer, isto é o que tem e é assim que tem que gerir, não é? É necessário, para a maior parte das tentações, vocês saberem mentir. Sabem mentir? Por isso, ora, isto é uma aprendizagem. É necessário vocês terem uma boa dose de egoísmo para pensarem no eu, porque a tentação é para realizarem um prazer vosso, não é? Por isso, são egoístas o suficiente, não é? Porque a maior parte das mulheres, principalmente as que entram aqui no gabinete, realizaram tentações, mas que na prática foi para os outros, não foi para ela, não é? Isso não é uma tentação. Por isso é que eu disse que é necessário desconstruir, não é? Nós, quando cedermos aos pedidos e aos desejos do outro, isso não é uma tentação, é uma cedência. Aí já são submissas antes até de aceitarem qualquer tentação. A gestão da culpa é necessária, não é? Porque é uma das consequências, é a culpa. Por isso, vão ver o meu vídeo da culpa ou peçam ajuda especializada se já fizeram algo que agora, nas consequências, vos está a perturbar ou a não deixar viver normalmente, não é? A maior tentação, o que eu costumo dizer aqui no consultório é: a tentação que vocês querem é melhor do que a vossa vida atual, porque se é assim, então mudem a vossa vida atual. E aquilo deixa de ser uma tentação, não é? Porque muitas pessoas acham tentações a coisas que a maior parte de nós já as viveu. E aquilo não é uma tentação. Elas é como não as viveram, não é? Nos momentos certos, nas idades certas. As tais mulheres que eu digo que são quase virgens, né? Chegam aos 30, 40, 50 anos com uma pessoa ou 2 pessoas na sua vida. Ora, essas pessoas têm tentações atrás de tentações, porque elas não viveram. Por isso, muitas vezes o importante a pensar é: se a tentação for maior e melhor do que a vossa vida, mudem a vossa vida. É por aí que tem que começar. Assim deixa de ser tentação. Vivam.
E o contexto é importante. Tenham atenção que tem que haver contextos seguros e tem que haver pessoas seguras e de confiança. Aqui eu alerto, cuidado com as vossas amigas, porque estas tentações é algo que pode estragar a vossa amizade ou revelar pessoas que vocês achavam que eram amigas e que não são. E atenção, muita atenção aos homens, não é? Todas as vossas tentações, se vocês não se prepararem e não tiverem confiança, vocês vão ser dominadas, não é? E, na consequência, têm que viver com isso, não é? Claro que há muitas mulheres que têm a tentação, uma das tentações é ser dominada, não é? De preferência por um homem bonito com aviões e jatos e que seja rico, não é? Mas essa não é a realidade. Por isso, façam as vossas tentações ou cedam a elas com alguma atenção. Procurem alguma ajuda especializada se for preciso. Não por causa da tentação, mas para se prepararem. Porque egoísmo, saber mentir e gerir culpas não tem a ver com a tentação. Eu posso ensinar isso a uma pessoa e ela a finalidade não ser ceder às tentações. Mas são ferramentas que a pessoa tem que ter se ficar tentada.